Obrigado, Mandarina. Se todo mundo está me escutando bem? Opa, então vamos lá, então. Como a Mandarina falou, meu nome é Carlos Júnior, sou CEO aí da Sai do Papel. Obrigado a todos por estarem aqui. Um momento tão de crise, né? Espero que esteja todo mundo bem. Eu vou contar brevemente a história da Sai do Papel, que é a realizadora do Energy Hub. Basicamente, eu sou investidor anjo há uns 9 anos. E o que aconteceu uns 5 anos atrás é que o Rio de Janeiro quebrou. Então, eu era um investidor anjo do Rio de Janeiro que não conseguia investir em startups do Rio, porque não tinha mais aceleradora no Rio, não tinha mais programa de aceleração do governo, nem programa de aceleração corporativa. Foi quando a gente decidiu refinar um método e criar ele. A gente, naquela época, atendia startups que já estavam faturando, já estavam em tração, e a gente montava um conselho consultivo para ajudar ela com todos os recursos necessários, seja a mentoria, conexão ou dinheiro, certo? E o propósito da Sai do Papel sempre foi a ajuda, né, melhorar o ambiente onde a gente vive, a sociedade, através de inovação e empreendedorismo. Então, a primeira coisa que a gente fez para tentar unir o ecossistema e reestruturar foi criar um evento. Eu brinco que, como a gente não sabia nada de evento, ainda sabe pouco, mas um pouquinho mais do que antes, a gente fez tudo errado, né? A gente fez um evento, sábado de sol, na Lapa, pago. Então, eu falei, caramba, não vai ter ninguém. E no final das contas, o evento foi um sucesso, ficou lotado de 9 da manhã às 7 da noite, e uniu todos os players do ecossistema, empreendedores, investidores, corporação, academia e governo. Foi tão relevante que a gente acabou fazendo no ano seguinte, fechando o Museu da Manhã e aumentando o evento. Então, aí tinham mais ou menos 1.000 pessoas simultâneas lá. A gente teve um novo palco, então um palco dedicado ao ecossistema, um palco dedicado ao corporativo. E ano passado a gente precisava de algo maior, a gente fechou o Vivo Rio e inaugurou mais uma área. Então, a gente teve uma área de bootcamp e mais pessoas visitando. E esse ano a gente queria fazer algo maior e a gente resolveu reunir o ecossistema mais ainda. Então, a gente está fazendo, na última semana de setembro, talvez um dos maiores, se não o maior festival de inovação da América Latina, onde a gente vai ter mais de 25 mil metros quadrados e a gente convidou outros 7 eventos para participar junto, e a gente está fazendo um festival chamado Innovation Week. Depois, mês que vem, a gente vai lançar e vocês vão ficar sabendo, certo? A gente sempre faz um desafio, aí, por exemplo, a gente ajudando o Jussaí e o Banco Maré, e hoje a gente tem uma trilha completa, não só mais ajudando as startups scale-ups e tração. Hoje a gente tem uma trilha completa de pré-aceleração, aceleração, tração e scale-up. Então, a gente consegue ajudar as startups nas mesmas fases. Para você ter noção, ano passado a gente acelerou mais de 100 startups e avaliou mais de 2.000. Então, foram bastantes empreendedores do Brasil inteiro. A gente roda essa trilha presencial no Rio. Agora, esse ano vai começar a rodá-la também presencial em São Paulo, em Fortaleza e online no Brasil inteiro. Então, tem startups que hoje estão aí precisando de ajuda, a gente está ajudando elas online, porque a gente já tem uma metodologia, uma ferramenta estruturada para poder atender elas. Certo? A gente tem uma série de investidores, então o outro braço que a gente tem são um pool, e a gente investe 2 milhões de reais, em média, por ano, em ticket médio de uns 200 mil reais em 10 startups. Esse ano não vai ser diferente. E esses investidores, além de aportar dinheiro, são os recursos necessários para as startups começarem a se validar e ter atração. Eles também aportam, como eu falei, conhecimento e network, que são fundamentais nessa trajetória. Certo? Então, a gente compõe 3, 4 braços. O primeiro é a aceleradora, o segundo, o braço de investimento, o terceiro, o braço de eventos, e o quarto é o braço corporativo, que eu não vou dar muito spoiler, não. A gente faz consultorias e está começando o Hub de Inovações Setoriais, que o Mandarino vai falar um pouco melhor. Tá bom, gente? Então, essa é a mensagem que eu queria passar. Se algum de vocês quiser saber um pouquinho mais como a Sai do Papel pode colaborar com vocês, além do Energy Hub, fica à vontade para poder entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigado. Excelente, Carlos. Obrigado aí pelo pitch, né? E como a gente estava falando, né? Primeiramente, agradecer a participação de todos. Passar rapidinho aqui a pauta, né, que a gente vai ter hoje. Vamos ter agora, né, a minha apresentação do Energy Hub. Depois a gente vai ter uma apresentação da Rio Analytics, que vai ser muito interessante eu, Vinícius, falar sobre
a tecnologia, né, hoje que a Rio Analytics aplica. A Rio Analytics é a primeira startup que a gente tem residente, né, no Energy Hub, então isso para a gente é um orgulho aí, a gente poder estar junto aí com o grupo da Rio Analytics, que já vem trabalhando, né, conjuntamente para dinamizar as soluções, principalmente para o segmento de óleo e gás. Então, essa é uma questão bem legal e também na área de energia. Depois, posteriormente, a ideia é a gente trazer aí uma primeira versão, a versão 1.0 aí do Conecta Energy Hub SDP, que é uma visão, né, para que a gente possa trazer de conectividade para empresas que podem estar residentes, né, dentro aqui do Energy Hub fisicamente no Rio de Janeiro, mas para as empresas que não puderem, a gente está buscando criar alternativas de conectividade que a gente possa, de alguma forma, entregar um valor para essas empresas que estão participando do Energy Hub. A gente vai abrir depois para perguntas e respostas, tá bom? Então, sem mais delongas aqui, eu vou fazer aqui a abertura, né, do processo para que a gente possa colocar aqui a apresentação e também comentar para vocês que, se porventura, né, o pessoal tiver aí dúvidas, né, e perguntas aí ao longo do processo, a gente pode utilizar a ferramenta do chat e a possibilidade da gente poder debater aí posteriormente também por fala, tá? Mas o ideal é que a gente possa trazer ali por escrito, porque aí eu tenho condição de ler e aí a gente tem como responder e direcionar as perguntas especificamente para quem cada um vem colocando, tá bom? Então, colocar aqui agora, falar um pouquinho sobre o Energy Hub. O Energy Hub, ele é uma iniciativa, né, como foi colocada, da Sai do Papel. Falando rapidamente sobre mim, né, eu tive a oportunidade de ficar 23 anos na carreira corporativa e agora, a partir de dezembro, empreendendo. Tive um convite, né, do Carlos Júnior para poder liderar, né, esse projeto, que é o projeto do Energy Hub, que é um projeto que fala muito assim com o que eu tenho assim de propósito, que é a conexão, conectar pessoas e principalmente alavancar o ecossistema empreendedor brasileiro e principalmente o ecossistema empreendedor carioca, que a gente hoje, de fato, carece de ter um hub de inovação estruturado aqui no Rio de Janeiro. A gente tem vários hubs hoje que a gente lembra, né, naturalmente, que vem à nossa mente em outros estados. A gente tem o Porto Digital como, né, uma referência quando a gente fala de tecnologia da informação em Pernambuco. A gente fala em São Paulo, nem se fala, tem alguns hubs lá, mas dois principais, que naturalmente o próprio hub do InovaBra, né, né, que fala, né, muito aí para fintechs, e também o Cubo, né, multissetorial também, mas iniciou aí com uma visão, o Cubo Itaú com uma visão de fintechs. Então, hoje o Rio de Janeiro ele tem uma característica, né, quando a gente fala do cenário de energia muito intenso, né, e por outro lado, a gente vê a estatística, muito poucas empresas focadas, né, e aí principalmente startups, nesse segmento. Então, a gente vê que existe um desbalanço, né, um gap entre a importância que o segmento de energia possui, né, ou traz, quando a gente está falando de hubs de inovação ou de gestão quanto a isso. Eu só vou pedir para o pessoal, quem puder entrar, puder deixar em mute, tá? Bom, essa é a primeira questão. E uma outra questão, né, que a gente muitas vezes coloca, né, e posiciona é a possibilidade da gente poder ter poucas startups, né, como eu estava comentando. E no caso do Rio de Janeiro, a gente tem um posicionamento da área de energia muito forte, que é o caso da área de óleo e gás, né? Então, hoje o segmento de energia responde aí por basicamente 15% do PIB brasileiro, né? Então, esse desbalanço trouxe para a gente uma visão, né, da gente poder desenvolver esse projeto. Como eu falei, né, a gente tem os hubs de inovação como inspiração. É claro que, né, tanto o Porto Digital como o InovaBra, obviamente, e o Cubo são referências, né, para a gente, mas a gente tem uma referência muito próxima aqui no Brasil, que é o Mini Hub, que é uma referência, né, vamos dizer,
é um item, né, em um hub de inovação que é bastante recente, ele tem um ano e pouco, e que já tem mais de 45 membros participando de forma intensa do segmento de mineração e da cadeia de mineração. Então, é não só um hub setorial, né, que fala muito com o que a gente quer construir aqui no Rio na área de energia, mas também é uma grande iniciativa, né, que a gente mostra que é viável que a gente possa construir locais que possam reunir o ecossistema como um todo, né? E isso é bastante positivo. E o Food Labs, né, que em Nova York é outra referência também quando a gente fala de inovação em alimentos, em cadeia logística, em uma série de questões também. O Food Labs em Nova York, e até então já estava em processo de expansão dessa lógica do Food Labs também para o Vale do Silício, né? E esses dois hubs, né, basicamente foram hubs desenvolvidos e incubados, né, vamos dizer assim, com o Work, né, que é o que a gente está executando também aqui no Energy Hub. Então, utilizar essa experiência e esse conhecimento, né, e o compartilhamento de informações entre Food Labs, né, por exemplo, e Money Hub com o Energy Hub vai ser algo aí bastante positivo, né? Como a gente falou, né, são várias mineradoras e fornecedores conectados, é o que a gente já está buscando e vem avançando quando a gente fala do hub de energia, tá? Basicamente, como eu comentei, ele vai conectar os vários agentes do ecossistema, então startups, né, obviamente empresas de energia, de óleo e gás, energia elétrica e renováveis, que é o foco do que a gente tem, mas startups de pequenas empresas, fornecedores, investidores, centros de tecnologia, universidades e academia, mentores de negócio, consultorias, órgãos, né, governamentais, reguladores e setoriais, dentro desse contexto para que a gente possa buscar gerar inovação aberta. A visão aqui é que a gente lance desafios setoriais e com esses desafios setoriais a gente consiga desenvolver provas de conceito junto às empresas mantenedoras, dando essa viabilidade e possibilidade para que as startups possam ter acesso, né, a um bem precioso que é o dado, né, que é a informação, que é a dor, né? Então, de alguma forma, a ideia é que as startups possam ter um contato bastante estreito com as empresas durante esse processo todo de desenvolvimento e ação. Além disso, né, outros serviços de articulação com o próprio ecossistema inovador, então, com os vários agentes, aqueles que a gente comentou anteriormente, e também, obviamente, com investidores. Então, a ideia é que a gente promova essa conectividade com os agentes, né, com as universidades, por exemplo, que vão ser fundamentais e importantes, muitas vezes, para desenvolver essas soluções. Então, a gente fala de centros de inovações nacionais e internacionais. Então, o Hub ele vem agora intensificando bastante essa conectividade com esses agentes. Então, nós tivemos agora, recentemente, o fechamento, né, de uma parceria com a Firjan. Estamos caminhando muito bem aí com o Sebrae, né, no sentido da gente poder utilizar a infraestrutura dos editais, dos centros de tecnologia, né, dos ICTs e os institutos, né, que têm muito conhecimento embarcado e principalmente equipamentos que a gente vai poder compartilhar com os empreendedores para dinamizar e acelerar as provas de conceito. Universidades, né, como eu comentei, e entre outros, né, centros de possibilidade. Eventos, workshops de disseminação de conhecimento e trilhas de competência são dois pilares importantes aí que a gente vai estar trabalhando muito intensamente no Hub. Uma parte que a gente vê é que, quando a gente fala de hubs de inovação, muitas vezes, e principalmente setoriais, em segmentos que não são muito abertos, né? A gente sabe que o setor de energia ele vinha até então e tinha, né, um modelo de inovação fechada com seus centros de tecnologia. Então, muitas vezes é difícil para o ambiente empreendedor conseguir entender a dor e desenvolver um projeto específico para aquele segmento. É muito mais fácil, obviamente, que esse grupo, né, possa visualizar outros tipos de dores que a sociedade possui, né? Por exemplo, principalmente dores ligadas a varejo, né? Ligadas ao B2C, então menos muitas vezes ligadas ao B2B, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui. Então eu acho que essa possibilidade da gente trazer trilhas de conhecimento, workshops, de disseminação de conhecimentos também vai possibilitar que os novos empreendedores que queiram entrar
especificamente para esse segmento e trabalhar essas dores, né, nesse segmento, que a gente consiga, de alguma forma, treiná-los, né, e trazer conhecimentos também para essa trilha e vice-versa, né, que a gente possa levar trilhas de empreendedorismo também para as empresas, para que elas também se sensibilizem de como funciona o processo de inovação aberta. Então, eu vejo aqui que é um ponto bem importante, é um trabalho aí intenso que a gente está trabalhando. O Simas hoje, o Marcelo Simas, que está aqui com a gente no webinar, ele é um dos heads, né, que estão desenvolvendo, né, bastante intensamente essa trilha, e é importante que a gente conte também com vocês para mapear esses gaps, para que a gente possa trazer um conteúdo direcionado para o ecossistema. Como eu comentei, é um hub físico, ele está na WeWork, né, atualmente no Bossa Nova Mall. Então, a WeWork Bossa Nova Mall, que é o local do lado do aeroporto, então tem uma mobilidade muito boa. 1 hora de São Paulo, 1 hora de Minas, né? Então aqui a conectividade com o Sudeste, com outros lugares do Brasil que possuem iniciativas de energia é muito intensa, então é um local muito propício, o espaço lá está fantástico, a gente já está operando lá, começamos aí a partir do dia 2/3, que foi a inauguração, pós aí, né? E aí ficamos lá até dia 20, mais ou menos. A partir daí, com o lockdown, a gente acabou passando a trabalhar remotamente, mas logo que se liberar, né, e começar a liberar aos poucos essa questão do Covid, a gente vai ter condição de retomar também, e já fica o convite para quem tiver interesse de conhecer lá o local, poder estar conosco. A Rio Analytics já está lá no nosso espaço, a gente atualmente está com 17 posições, podendo dobrar essas posições, e o projeto futuro é um projeto com 60 posições. Então, a gente vai ter um espaço exclusivo voltado para o Energy Hub, com salas de reunião, com posições, então, que vão, de alguma forma, propiciar no dia a dia o que a gente chama da magia da inovação, né? da conectividade, da possibilidade do pessoal estar tomando um café, estar tirando dúvidas, né? Formando laços entre as empresas e principalmente entre as startups que vão estar conectadas. Então, a gente vê que o segmento de energia, ele é um segmento complexo. É um segmento que muitas vezes a startup ela não tem, são poucas startups hoje que têm maturidade para conseguir se conectar de forma intensa e direta com essas companhias. Então, é muito importante que a gente consiga combinar soluções, criar soluções, trazer o fortalecimento do próprio ecossistema para que essas startups possam ter uma aceleração no seu desenvolvimento e no seu produto, né, e no seu serviço a ser ofertado para essas companhias. É importante comentar também que o segmento de energia brasileiro, ele é um segmento global. Então, hoje ele alinha as melhores práticas, não só por empresas globais que estão hoje no Brasil, empresas multinacionais, como também a própria estado da arte da exploração, quando a gente fala de petróleo, de transmissão, de comercialização, de energias renováveis. No Brasil, ele é muito propício para que a gente possa alavancar energias renováveis. Então, o Brasil ele tem um potencial mundial para fazer isso e escalar essas soluções também mundialmente. Então, além desse mercado ser um mercado muito grande, porque são empresas de grande porte que estão atuando no mercado de energia, você ainda tem a oportunidade de alavancar isso mundialmente. Tá? Como a gente falou, a Sai do Papel é a empresa que está empreendendo, né, nesse processo. Então, assim, já falamos um pouco sobre isso. A WeWork é a nossa parceira, a Work Labs vem trabalhando conjuntamente conosco nessa questão, e a ideia é que a gente propicie essa conexão, essa conectividade para as empresas que estão residentes conosco, de ter acesso a esse ferramental, né, que a Work Labs executa, com conexão com as startups do Work Labs. São mais de 1.600 no mundo, mais de 1.800 mentores também, além dos mentores que a Sai do Papel tem, de associações que a gente já está caminhando com associações de mentores também no Brasil. A lógica é que a gente possa contar também com outros experts em várias áreas e várias indústrias também para trazer para isso. A gente tem muita gente na área de energia, com muito conhecimento que a gente vai conseguir conectar dentro desse trabalho. Como eu comentei, os desafios, né, são 3, né, voltados para as 3 indústrias: óleo e gás, energias renováveis e energia elétrica.
somente alguns desafios, não exaustivos aqui. A gente fala basicamente de desafios setoriais, então esse agora é o próximo grande trabalho que a gente está executando, que é trazer qual vai ser as trilhas, né, de desenvolvimento principais que a gente já tem, que é óleo e gás, energia elétrica e renováveis, mas definir as macro ações, né, e os macro desafios que vão ser trazidos para cada um desses pilares, e a partir daí a gente criar desafios específicos voltados para essa indústria. A lógica é que, dentro do modelo, uma empresa mantenedora apadrinhe uma prova de conceito e leve essa prova de conceito do início até o final para que você possa ter. A gente vai mostrar daqui a pouquinho como é que é essa metodologia que a gente vem trabalhando e vem desenvolvendo, né? Então, para a área de óleo e gás, muita coisa voltada para eficiência operacional, muita coisa voltada para soluções ambientais. Então, são questões naturais aí do segmento de óleo e gás que todas as empresas possuem demanda. Quando a gente fala de energia, tendências de mobilidade naturalmente vão estar posicionadas, plataformas de oferta de serviços, de energia, soluções energéticas e eficiência energética naturalmente vai estar ali. Quando a gente fala de renováveis, desenvolvimento de novas fontes renováveis, então trazer tecnologias para intensificar ou melhorar esse processo, né, da transmissão e geração, como também novas fontes, tecnologias de redução do efeito dos gases de efeito estufa, né? Então, questões de redução de emissões. Quando a gente fala de novas alternativas de energia, estamos falando de hidrogênio, de biogás, de biocombustíveis, então uma gama muito grande de soluções potenciais que podem ser trazidas aí para esse contexto dos renováveis, tá? Então eu vejo assim que a gente tem aí um potencial bastante significativo para trabalhar. Quando a gente fala de chamadas setoriais, a gente está falando de lançar um desafio e, vamos dizer, definir os desafios com os mantenedores, fazer uma chamada e uma seleção, basicamente aí uma duração da ordem de 1 mês e meio a 2 meses esse projeto, esse processo, e após isso, em torno de 6 meses para que a gente rode a trilha de aceleração, prova de conceito em si e o Demo Day, que é a apresentação e o compartilhamento de conhecimentos para todas as empresas mantenedoras. Então, dentro dessa trilha, obviamente, a gente tem já detalhado aí cada uma dessas fases, o que vai ter em cada uma, quais são as reuniões. A ideia é que a gente tenha a equipe de projetos do Energy Hub, que é uma equipe administrativa, né, que vai gerir e rodar o dia a dia do Energy Hub para poder ajudar, né, em toda essa trilha e acompanhar de forma ativa o processo de entrega dessas soluções, né, que vão ser apadrinhadas. Então, esse acompanhamento ele é muito importante. A gente sabe muitas vezes a dificuldade que a empresa mantenedora tem de colocar, né, um grupo ou trazer, né, para esse grupo um mesmo conhecimento, né, e dispor de conhecimento voltado para isso. Então, ter essa prioridade das empresas mantenedoras e do Hub 100% focado para entregar uma prova de conceito em tão pouco tempo é o objetivo principal, e muito, né, do que eu comento, a visão aqui é uma inovação com foco em nota fiscal. Então, a ideia aqui não é só desenvolver um projeto que vai aplicar uma verba obrigatória, né? E quando a gente fala de verbas obrigatórias hoje, tanto a ANP quanto a ANEEL possuem aí verbas, né, obrigatórias bilionárias de investimento anuais, que atualmente, basicamente, 100% dessas verbas, aí, ou boa parte delas, mais de 90%, caminham de forma praticamente exclusiva para os centros de tecnologia e universidades. Então, a gente vai criar aqui uma nova rota de possibilidade de criação, de aplicação desses projetos, para que a gente possa trazer, né, mais uma linha, né, uma rota de impacto de inovação aberta para as empresas, não somente uma alternativa de pesquisas básicas ou estruturação de conhecimento. Então, o que a gente quer aqui é, claro, aproveitar essa questão, conectar esse conhecimento que já está disponível, né, mas de uma forma prática para o setor de energia. Alguns benefícios, né, que a gente tem para as empresas, e depois a gente vai falar no Conecta Energy Hub SDP os benefícios para as startups. Claro que
questão de marca, soluções, o acesso a soluções diferenciadas. Então, o pilar de marketing, o pilar de inovação das empresas, o pilar de cultura vai ser muito trabalhado por essa troca de experiências e conversas aí com o ecossistema, né? Alguns eventos, né, como a gente falou, começamos aí no início de janeiro com um super evento, né? Esses 2 eventos ocorreram na WeWork Botafogo, foram 2 eventos, um para conectar os mantenedores e outro para conectar o ecossistema. Foi muito bom, muito positivos esses 2 eventos que nós tivemos. Em Minas, dia 11, foi aí lockdown total geral, né? A gente ainda conseguiu fazer fisicamente, presencialmente esse evento, foi um sucesso também. Conseguimos conectar com as empresas de Minas e o ecossistema de Minas de energia, então foi muito positivo, tanto energia elétrica e renováveis principalmente. Fizemos o webinar também, que foi um grande sucesso, de transformação digital e inovação aberta no dia 18, já pós aí, dentro dessa decisão de mudança, né, e pivotagem aí dos webinars presenciais. Nós estamos fazendo hoje, né, o webinar com o ecossistema empreendedor. Dia 31 nós vamos ter um próximo para falar sobre tecnologias exponenciais e dar uma visão geral do cenário pós-Covid para a indústria de energia, né, o setor de energia. Então vai ser bem interessante. A gente vai ter uma abertura falando sobre cenários, depois 2 mesas redondas para a gente debater como as tecnologias exponenciais e como a conectividade e a inovação aberta vão poder ajudar a mitigar esses impactos na indústria de energia, no setor de energia. Então, vai ser um debate muito rico, a gente vai poder trocar muitas experiências aí e percepções quanto a essa questão. E a gente, até então, estamos ainda aí com essa visão da inauguração física. Em abril, vamos ver e vamos acompanhar esse processo aí da flexibilização do lockdown para avaliar se a gente vai ter ou não condição de manter a inauguração em abril ou se a gente, de alguma forma, vai ter que postergar aí por mais um mês. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar, para colocar para vocês. Na sequência, a ideia é que a gente possa trazer agora a apresentação do Vinícius, né, da Rio Analytic, que ele vai trazer para a gente, vai falar um pouco sobre a experiência da Rio Analytic e como a Rio Analytic está visualizando, né, a potencialidade no segmento de óleo e gás, principalmente de energia, né, quando a gente coloca isso. Então, Vinícius, a bola está com você, né? Vamos buscar aí, trabalhar aí nesses 20 minutos aí próximos a visão aí da tecnologia, né, de como é que vocês vêm trabalhando o desenvolvimento da metodologia da Rio Analytic e os cases, né, de sucesso que vocês já tiveram aí, que eu acho que são inspiradores também para a gente compartilhar com o ambiente empreendedor. Eu acho que é bem importante, né, a gente ter uma startup que está bem mais madura, né, dentro de um segmento que é difícil de atuar, e como é que vocês vêm vencendo, vêm conseguindo trabalhar isso. Eu acho que é um ponto bem positivo aí para que a gente possa compartilhar. Vinícius, a bola está com você. Obrigado. Tudo bem, Mandarino? Vocês me ouvem bem, gente? Super bem. Opa, ótimo. Bom dia, obrigado pela abertura. Sim, então, é muito interessante falar isso. A gente tá até agora, a gente tem 2 anos e meio de existência, né? E até agora foi bootstrapping, né? Ou seja, para quem não conhece o termo, a gente consegue se manter desde o início. Passar 2 anos e meio sem conseguir levantar nenhum round, sem levantar nenhum round de investimento é muito legal, uma característica que a gente se orgulha muito, nossa. E eu acho que eu vou conseguir passar um pouco para vocês do porquê e como a gente chegou tão longe, né, sem investimento na apresentação. Eu só tentei compartilhar agora aqui, Mandarino, e não consegui, então eu tive que mudar as preferências. Eu vou sair da reunião e volto rapidamente, tá? Só porque pedi para reiniciar o Zoom. Só um segundo. Perfeito, legal. Eu, por enquanto, então, eu vou invertendo aqui um pouco aqui o debate. Já vou aproveitando e respondendo algumas perguntas aqui que estão surgindo. E aí, se tiverem já algumas perguntas relativas a isso, a gente já vai fazer. O Rafael Martins tinha comentado a questão de tal com algum problema de som. Não sei se já resolveu, já está resolvido, beleza. Falando um pouquinho mais rapidamente aqui, a gente vai disponibilizar, o Gabriel perguntou, né, Bertrand, se a gente vai disponibilizar as apresentações. Sim, a gente vai, pós aí o webinar, a gente vai disponibilizar tanto a gravação, para que o pessoal possa depois rever algum ponto, né, tirar mais alguma outra dúvida aí do que a gente falou,
mas a gente vai disponibilizar as apresentações também, vamos mandar posteriormente tanto um link, né, para a galera poder trazer aí uma percepção para a gente, como uma satisfação em relação ao webinar, quanto a perspectiva também das apresentações que foram feitas, tá? Deixa eu assim finalizar, o Vinícius já está no ponto ali, mas tem mais uma aqui. O Eduardo Monte aí apresentou um pouco a startup dele, falando sobre questões de inovações, né, voltadas aí para vários, né, itens aí, principalmente de renováveis e melhoria de eficiência. Então, legal, Eduardo, bacana. Eu acho que tem potencial aí para se trabalhar nessa questão. E a do Peter, mais à frente a gente vai poder falar para que a gente comente um pouco aí sobre as questões aí dos desafios. Quando a gente fala de eficiência operacional, depois a gente vai comentar um pouco mais sobre essa visão que fala muito aí com a Rio Analytics, né? A Rio Analytics busca atuar bem intensamente nesse pilar de eficiência operacional, principalmente trazendo valor e dados, né, incorporados e estruturados dentro desse item. Então, Vinícius, eu acho que já está no ponto aí, manda bala. Só não estamos te ouvindo, Vinícius. Opa, aí agora sim. Voltamos. Tudo bom, gente? Então, meu nome é Vinícius, prazer em conhecê-los. Falando um pouquinho de mim, né? Eu trabalhei 4 anos e meio na Siemens com desenvolvimento de negócios de automação e digitalização, né? Assumi o desafio de liderar essa área comercial da Rio aqui, desenvolvimento de negócios, né? Há 3 meses atrás. Então, eu faço parte da história recente da Rio, né? Mas eu conheço bem a história passada, a história da Rio é incrível. Eu vou tentar passar um pouco para vocês aqui agora. E a ideia aqui não é falar de pitch, tá? Não é falar, enfim. A ideia aqui é realmente mostrar para vocês um pouco de como que funciona a nossa tecnologia, nossa metodologia, tá? E como que a gente desenvolve nossos projetos, beleza? Então, basicamente, como é o nosso AI Workflow, tá? Então, vamos lá. Bom, a Rio ela nasceu em energia e óleo e gás, tá? Então, o segmento de óleo e gás foi o segmento, enfim, os primeiros projetos que a gente trabalhou foi nesse segmento. Depois, o segmento de energia também se mostrou com um fit bem legal com a nossa tecnologia, tá? E agora a gente está abrindo uma frente em mineração, tá? Então, agora a gente tem alguns clientes que a gente está trabalhando, prospectando em mineração. A gente tem um case também já. Bom, por que essas indústrias, né? Porque essas indústrias elas têm um custo de downtime bem grande, né? Esses dados que vocês estão vendo na tela não são dados que a gente tirou de pesquisas nem nada. Esses dados são dados de clientes nossos, né? Informações dos nossos clientes. Bom, é legal falar que no início dos nossos projetos, para a gente conseguir desenvolver bem um projeto, o que a gente faz? A gente faz uma série de questões, né? A gente montou um problem killer, que a gente chama, cujo objetivo é ter uma visão bem clara também da situação do equipamento do cliente, né? Da situação dos custos envolvidos naquele problema dele, naquela dor dele, para a gente poder desenvolver um projeto que faça sentido para ele, né? Então, são indústrias que têm um custo de downtime muito alto, que têm equipamentos que são essenciais e críticos para a operação, tá? E que, enfim, a falta desses equipamentos, né? A parada desses equipamentos tem um custo muito alto para a operação dessas empresas. Então, nosso objetivo aqui, nosso foco é no equipamento, tá? E o nosso objetivo é basicamente prever falha, prever queda de performance desses equipamentos, tá? Então, o nosso foco é em manutenção preditiva. O nosso foco é ser uma ferramenta de suporte à decisão da equipe de manutenção, tá? Esse é o nosso objetivo, beleza? Bom, a nossa plataforma ela se chama Kairos, tá? E o principal objetivo dela, como eu falei, é predizer quando, como e por que uma falha vai acontecer, né? A gente sabe, equipamentos eles falham, né? Então, hoje em dia você tem abordagens muito bem consolidadas de manutenção preventiva, né, e corretiva, infelizmente, quando acontece a falha, né? Mas o objetivo da manutenção preditiva é justamente se antecipar o máximo possível a cenários de anomalia, né? Para que o tempo de atuação ele seja muito mais confortável, né? E que isso proveja, enfim, seja revertido diretamente em
em uptime, ou seja, em disponibilidade de operação e disponibilidade de máquina, né? E basicamente isso vai influenciar diretamente no aumento de faturamento de uma empresa, tá? Então, assim, a gente às vezes acaba olhando de forma isolada ali a predição de um equipamento, mas o custo de ter uma parada em um equipamento crítico, ele está diretamente ligado ao faturamento da empresa, tá? Bom, então começando com como, né? Como que a gente faz isso, basicamente? Histórico de falha é algo que é muito bom quando o cliente tem, né? É muito bom porque com histórico de falha a gente consegue fazer uma modelagem mais precisa, a gente consegue contrapor ali o resultado da nossa modelagem, das nossas redes neurais, né? Do nosso algoritmo, né? Com o histórico de falha do cliente, saber também como que ele está desempenhando. Mas, infelizmente, essa não é a realidade na nossa indústria, nem na indústria mundial, né? Às vezes a gente pensa, isso não é a realidade no Brasil, que a gente tem um parque industrial um pouco mais defasado comparado com outras indústrias, mas não, isso é uma realidade das indústrias, na verdade, né? Então, assim, o cliente muitas vezes sabe da criticidade do equipamento, mas ele não mapeia de uma forma eficiente o histórico de falha, tá? Não chega na causa raiz das falhas de uma forma eficiente, né? Mas isso não importa para a gente, na verdade, porque o nosso objetivo ele é modelar o comportamento saudável, que a gente chama de comportamento saudável da máquina, né? A partir das informações que a gente tem dela de sensores e atuadores, tá? Bom, como que a gente faz isso, né? Bom, é importante falar que, na verdade, não importa qual tipo de equipamento que a gente faz, né? Que a gente está trabalhando. Se ele é uma bomba, se ele é motor, se ele é uma turbina eólica, se ele é um riser, se ele é uma linha de invase de um refrigerante, enfim. O que a gente se orgulha muito aqui na Rio é a nossa capacidade de unir engenharia e ciência de dados, né? Então, a gente até brinca, mais da metade da nossa equipe tem ou mestrado ou doutorado. Hoje em dia nós somos 15, né? Então, assim, a gente tem uma qualidade de engenharia e uma qualidade técnica muito alta. Então, o que a gente faz, basicamente, é ter um olhar de engenharia, um olhar de aplicação para aquele equipamento e decidir, cara, quais são as informações que eu preciso ter, né, e com qualidade para eu conseguir modelar o comportamento saudável daquele equipamento, né? Porque a partir do comportamento saudável, quando eu entendo o que é comportamento saudável, eu consigo mapear anomalias, cenários anômalos, né? Bom, então assim, a gente é agnóstico em termos de indústria, em termos de equipamento. Basicamente, se a gente tem dado, a gente consegue implementar o que a gente desenvolve aqui na Rio, tá? E como a gente faz isso, basicamente, tá? Então, a gente pega esses dados de sensores que a gente tem disponível, né? E a gente modela redes neurais, né? A gente usa um approach bem específico de rede neural, que se chama rede neural bayesiana, ou enfim, dropout neural networks, né, em inglês, basicamente, que o objetivo dela é diminuir o overfitting da curva, né? Ou seja, quando você faz uma modelagem de uma rede neural, de uma resposta de um sensor, por exemplo, você tem ali o fit da curva e quando a gente consegue, com essa abordagem específica que a gente consegue diminuir esse fit da curva e criar um intervalo de confiança dinâmico, tá? E esse intervalo de confiança dinâmico é o que corresponde à nossa predição, tá? Então, a gente usa isso, né, para estar sempre comparando, né, como que a gente vai fazer essa predição, né? A gente está sempre comparando real-time data versus prediction, né? Então, falando um pouco do nosso projeto, do nosso processo de desenvolvimento do nosso projeto, né? A gente divide nosso piloto, nossos projetos em duas fases, tá? A primeira fase dela, ela é focada toda para data cleaning, data structuring, modelagem do algoritmo de AI, né? E no final dessa primeira fase a gente tem um relatório onde a gente emite todas as informações que a gente achou durante a fase, né? Durante essa pesquisa, essa modelagem inicial, tá? Na segunda fase, sim, a gente vai desenvolver o software, onde a gente vai, enfim, desenvolver o dashboard, a alocação dos KPIs, etc. Enfim, depois prover acesso para o cliente ter acesso, né? Então, nessa fase, quando o projeto quando o deployment do projeto é feito, ou seja, quando a gente tem os dados em real time sendo comparados, né, com os dados que a gente criou, a gente modelou, né? A gente consegue mapear diferentes tipos de falha, né? Bom,
E nos projetos que a gente viu, que a gente trabalhou, a gente conseguiu mapear algum tipo de falha, né? Basicamente, esse primeiro modelo aqui de falha, ele é um modelo bem interessante, porque basicamente quando o intervalo de confiança ele explode, ele quer dizer que a minha rede neural perdeu a capacidade dela de fazer predição, basicamente, tá? Então, algum cenário anômalo aconteceu ali que eu não tinha identificado antes como comportamento saudável e a minha rede neural acabou perdendo a capacidade de prever. Então, isso quer dizer que tem alguma anomalia ali, que algo que não foi previsto naquele comportamento saudável aconteceu, tá? Ou então algo um pouco mais direto, né? Enfim, quando você tem ali o valor em tempo real do sensor escorregando para cima ou para baixo, né? Do intervalo de confiança, ou então quando ele entra e sai, né? Então, enfim, isso são cenários que basicamente estão em desacordo com a predição da nossa rede. Então, isso são indicativos de anomalia que o cliente tem que averiguar, né? E quando a gente fala que predição de falha, tá, gente? Só para abrir um parênteses, basicamente é um termo guarda-chuva que a gente usa para perda de performance, né? Situações de pré-falha, tá bom? Enfim. Bom, então o que a gente faz basicamente? A gente faz essa clusterização desses cenários para a gente poder criar alarmes mais eficientes, mais efetivos, né? Então, existem, como eu falei, esses cenários de falha diferentes, eles significam coisas diferentes, né? E clusterizar isso, identificar isso de forma automática, é importante para que o software dê um alarme, né? Dê um warning mais efetivo para a equipe de manutenção sobre o que está acontecendo, tá? Então, esses diferentes tipos de failures mode, offline time, pre-failure statistics, ou, enfim, outros tipos de falha, eles são possíveis de serem clusterizados, né? Isso é bem legal também, porque a gente consegue entregar alguma coisa mais refinada para o cliente, né? E por último, também muito interessante, como que a gente faz isso, tá? A gente usa algoritmos de árvore de decisão para criar esse conceito de feature importance ou sensor importance, né? Basicamente, durante o desenvolvimento do projeto, o que a gente pode ver é que na hora de constituir de compor a nossa rede neural, a gente tem sensores com importâncias diferentes, né? Enfim, com pesos diferentes nos biases dele na hora de construir a rede neural. Então, o que é interessante é que mesmo que sensores tenham importâncias diferentes, menores na hora de constituir essa rede neural, em cenários de anomalia, a importância desses sensores ela acaba crescendo. E não só acaba crescendo, como acaba crescendo rápido. Tá? E isso é um forte indicativo de que aquele sensor muito provavelmente está vinculado àquela anomalia, né? Ou seja, é uma ótima forma de dizer para a equipe de manutenção onde ela deve começar a buscar aquele cenário de anomalia, tá? Então, isso é como que a gente faz esse indicativo, né? E como feature adicional, também a gente tem a clusterização dos modos de operação, tá? Para a gente é muito importante entregar KPIs precisos para o cliente, né? E o principal KPI que a gente vai entregar, basicamente, é o histórico de uptime versus downtime daquele equipamento. Então, saber se o equipamento está desligado, ligado, ou em modo de teste, por exemplo, é muito importante. E a gente tendo as informações do sistema de automação, a gente consegue fazer essa clusterização também e entregar um KPI, esse tipo de KPI bem assertivo, né? Trazendo aqui um case, né, da área de energia, é um case que a gente tem e que a gente se orgulha muito porque é um case que é bem legal. Então, de um steam boiler, né, basicamente uma cadeira a vapor que alimenta uma turbina de geração de energia, tá, elétrica, basicamente é isso, tá? E o cliente ele tinha uma inconsistência enfim, no desempenho dessa caldeira e foi um ótimo piloto para a gente com esse cliente, tá? Então, basicamente, esses prints que eu estou mostrando para você são os prints do relatório que a gente entrega no final da primeira fase, tá? Para a gente é muito importante esse relatório, por quê? Porque a gente acredita, hoje em dia tem um termo que está ficando cada vez mais forte no mundo de AI, que se chama AI Transparency, né? Ou seja, transparência de AI. Porque as ferramentas de AI, elas são basicamente ferramentas que vão auxiliar na decisão, né? Então, na hora que eu vou entregar um projeto de AI, uma ferramenta de AI para o cliente, eu tenho que passar para esse cliente o que está por trás daquele algoritmo, né? Por mais que eu não vá no detalhe técnico de desenvolvimento daquele algoritmo, né? Eu tenho que mostrar como é que ele funciona e como é que ele está ajudando a
aquela equipe a tomar a decisão melhor, né? Então, porque imagina, você tem uma ferramenta em que você você só recebe a informação, mas você não sabe como ela chegou até ali, né? Como é que você vai confiar? Então, a transparência de AI, de projetos de AI, ela é muito importante, né, para que o cliente ele tenha confiança na plataforma. E esse o objetivo desse relatório, dessa primeira fase desse relatório, é também passar para o cliente esse entendimento de como funciona um projeto de AI. Uma das percepções que a gente tem é que muitas vezes a gente é o primeiro projeto de AI que o cliente está implementando ou que a área de manutenção está implementando. Então, é normal que o cliente não conheça aquilo. Então, essa acessibilidade de a gente poder passar essa informação e em forma de relatório, explicar como que funciona o nosso algoritmo e como que a gente chegou naqueles resultados é muito importante. Bom, e então, esses prints que eu vou mostrar para vocês fazem parte desse relatório. Esse relatório, em geral, ele tem de 25 a 35 páginas, então ele é bem extenso, não dá para botar muita coisa dele aqui, mas eu vou fazer alguns highlights, né? Então, aqui são a lista de sensores que a gente utilizou para modelar aquela caldeira, tá? Então, essa lista de sensores é importante falar. O cliente ele tinha uma alta frequência de aquisição desses dados, tá? Então, para a gente é muito importante porque isso corresponde a uma rede neural mais bem modelada, tá? Quando você tem uma qualidade de dados, uma frequência de aquisição dos dados alta, tá? Atenção a esse que está mais destacado aqui embaixo, esse analisador de nível de oxigênio, porque, enfim, a nossa análise nesse case aqui vai girar em torno dele, tá? Bom, é muito importante essa parte, achei legal mostrar também, enfim, existem diferentes métodos de correlação, né, mas a gente utiliza esse tipo de projeto, a correlação de Pearson faz muito sentido, né? Então a gente usa esse método de correlação justamente para saber o quanto que os sensores estão correlacionados, né? Porque na hora de modelar a rede neural, a gente não quer ter sensores, né? A gente não quer dar pesos grandes a sensores que têm um grau de correlação alto. A gente quer justamente o contrário, que a gente quer saber quais os sensores que não têm uma correlação alta para a gente poder compor, enfim, a rede com diferentes percepções, né? Do que pode acontecer na anomalia, né? E bom, isso aqui é a resposta da modelagem que a gente criou, que a gente achou, que a gente desenvolveu, né? Então, peguei um dia específico, né? Da análise que a gente fez aqui. Então, no dia 21 de agosto, por exemplo, a gente vê ali que essa sinal ali em azul, por exemplo, é informação em tempo real da caldeira, dos sensores da caldeira, ok? E essa parte em cinza ali é o intervalo de confiança dinâmico, que nem eu mostrei naquele slide anterior, tá? E amarelo ali é o valor médio desse intervalo, tá? De confiança dinâmico, beleza? Então, que tá tudo normal, gente. Putz, a gente vê que nesse dia a caldeira se comportou super bem, porque nada saiu do padrão, né? Nada saiu do padrão que a gente identifica como healthy behavior, né? Ou seja, como comportamento saudável, tá? Partindo para o dia 28, na verdade, ali, a partir das 10 horas da manhã, mais ou menos, ali, a gente vê que uma anomalia aconteceu, ou seja, nossa rede neural ali, ela explodiu, né? O intervalo de confiança explodiu e, ou seja, basicamente a gente perdeu a capacidade de antever, né, o comportamento da caldeira. O que é interessante de a gente notar aqui é que provavelmente a sensibilidade da rede neural ela é muito grande. Isso é interessante porque o sinal em si, você vê que o sinal do sensor ele continua normal, ou seja, nenhum alarme vinculado a esse sensor específico provavelmente seria disparado. A gente até viu um pico ali de oxigênio na saída da caldeira, então esse sensor aqui ele corresponde a analisador de nível de oxigênio na saída da caldeira, tá? Então o que a gente pode ver ali é que teve até um pico, mas também provavelmente nada demais ali para gerar um alarme ou enfim. Mas assim, mesmo assim, alguma anomalia aconteceu, né? E quando a gente vê a feature importance, né, ali na esquerda a gente tem a feature importance de um dia saudável, e na direita a gente vê a gente tem a composição da feature importance, da sensor importance, né, desse dia, desse horário específico, e a gente vê que aquele analisador de nível de oxigênio, a importância dele cresceu muito ali. Ou seja, muito provavelmente ali é um ótimo indicativo de onde a equipe de manutenção deve começar a procurar essa anomalia que, enfim, pode gerar uma queda de performance na caldeira ou eventualmente uma falha, tá? Bom, gente, essa era a apresentação em si,
tá? Então, espero que vocês tenham gostado. A ideia que foi bem realmente passar um pouco da nossa tecnologia e também agora falando um pouco do que, pegando um pouco no gancho ali do que o Mandarino comentou antes, né? A gente aderiu, a gente foi a primeira startup que aderir ali ao Energy Hub, tá? Então a gente já está com eles lá. Então assim, a gente conhecia o pessoal da Sala de Papel antes ali, a gente ficava no mesmo lugar que eles antes, então a gente conheceu o projeto do Energy Hub e pelo fit que a gente tem com o mercado de energia, a gente achou fantástico, né? A proposta do Hub, né, de se conectar a grandes players nesse setor e dar essa visibilidade para esse setor de energia e óleo e gás e renováveis, enfim, é fantástica. A gente comprou essa ideia, a gente está com eles lá e tem sido muito legal. Então, a gente vê um potencial muito grande nesse tipo de proposta de inovação aberta e ter a presença da Sala de Papel como uma gestora ali, nessa curadoria de projetos, né? É muito interessante porque isso dá confiança para os grandes clientes também a aderirem ao projeto, né? E a gente sabe que existe muito dinheiro, né? Muita possibilidade, muito potencial nesse meio de energia óleo e gás, né? E a gente está vendo também a flexibilização cada vez mais dessas obrigações das operadoras, né, de óleo e gás, ou seja, a gente vê que a ANP já está olhando para a inovação aberta com uma perspectiva muito boa, ou seja, talvez muita grande parte daquele mundo de aquele potencial gigante que antigamente ficava restrito ao P&D, né, a projetos de P&D da forma tradicional, vamos falar assim deles, podem estar vindo também para a inovação. Então isso é muito legal e a gente gostou muito disso, a gente comprou essa ideia. Acho que é isso por enquanto. Agora eu vou ficar aguardando as perguntas ali e a gente vai falando. Mandarino? Beleza, Vinícius. Poxa, muito obrigado, cara. Assim, é um pouco dentro dessa perspectiva que você comentou. Você pode até tirar aí o share, né? Se você puder. Aí eu já vou aproveitar aqui e já seguir aqui a minha apresentação. Um ponto, né, que você comentou, que eu tenho aqui uma visão muito clara, né, quanto a isso também, é a perspectiva da gente exatamente ter, né, essa flexibilização da verba obrigatória, né? E hoje uma dificuldade que os times de inovação das companhias têm é exatamente esse ponto que você comentou, né? A dificuldade muitas vezes da gestão e de conseguir gerir esses projetos, porque a gente está falando às vezes de algumas empresas que têm verbas ali muito significativas, né? Muitas vezes ali anualmente precisariam investir 20, 30, 50 milhões em pesquisa e desenvolvimento pelo seu faturamento, é o percentual do faturamento, né? E muitas vezes eles têm dificuldade de conseguir projetos, né? Então, não só de gerir os projetos, mas de conseguir projetos que impactem o negócio. Então, acho que essa que é talvez aí uma grande valor aí que o Energy Hub busca, né? E desde o início, né, tem essa mentalidade aí, é um propósito muito grande de alavancar a inovação aberta para o segmento de energia, né? Então, essa aqui é um ponto bem importante. A gente não tinha comentado ainda, mas o Energy Hub, o Hub em si, ele não busca a equity das startups, né? Basicamente, ele é equity free e as provas de conceito, a ideia é que a gente consiga, né, estruturar isso, vai ter, né, o próprio contrato com os mantenedores já posiciona isso, que a solução ela é uma solução da startup, né, e não uma solução, vamos dizer, compartilhada. Então, a prova de conceito vai ser desenvolvida, vai ser executada, né, com a tecnologia, o conhecimento e a propriedade intelectual da startup, e posteriormente, ao final dessa prova de conceito, vai se definir quais são os caminhos, né? Se você vai abandonar essa prova de conceito, ela pode ter servido como um item, né, importante para que você possa desenvolver alguma outra coisa no futuro, ou até descartar um determinado caminho que se achava um bom caminho. Segundo, que a própria empresa e outras empresas mantenedoras têm interesse de investir
para manter o desenvolvimento dessa solução. E um terceiro caminho é que os próprios investidores que vão estar conectados a tanto o pool, né, da Sai do Papel, quanto outros fundos, né, de investimento e investidores anjos vão poder também ter contato com as startups e investirem nessa solução e desenvolver essa solução para que ela possa ser conectada de forma posterior às demandas das próprias empresas, né? Então, quando a gente fala, né, dentro desse item, né, e aí falando agora aqui dentro do programa do Conecta, a ideia é que a gente possa ter 3 categorias de startups: as startups residentes, as startups parceiras, né, e as startups conectadas, que a gente está chamando, e aí para cada uma delas tem um pacote aí de vantagens, vamos dizer assim, benefícios, né, que a gente está buscando trazer. Essa é a primeira conversa, depois a gente vai poder aprofundar um pouco mais e dispor isso para vocês. A gente vai deixar isso estruturado aí para que as startups possam ter acesso. Então, obviamente, as startups residentes é o caso aí da Rio Analytics, eles têm um posicionamento, né, e tem, né, um investimento nas posições, então elas estão conectadas fisicamente, então elas têm, obviamente, uma conexão direta com as empresas mantenedoras. A gente vai estar trabalhando muito fortemente a conexão, a gente sabe que isso é um valor fundamental para as startups, né, para gerar negócios principalmente. O Vinícius falou muito do bootstrap, né, de você começar já a se manter desde o início, a trazer capital, ou capital próprio, né, ou algum investimento, mas que você consiga já gerar. Algumas startups muitas vezes não têm essa oportunidade, né? Às vezes tem muita dificuldade de conseguir um cliente para viabilizar você começar já a vender essa sua solução. Então, a gente poder ter pitch days, né, com as empresas da área de energia, que são mantenedoras do Hub. E aí a gente ter momentos, né, que essa conexão aconteça de forma estruturada. Isso é muito positivo, né? Fora o momento do lançamento dos desafios, que as empresas vão poder participar, mas você ter pitch days exclusivos, isso é muito positivo para as empresas mantenedoras. Muitas vezes isso vai agilizar a conexão com a alta, né, com os decisores da empresa. Então, acho que isso é um valor aí que o Hub traz. Uma apresentação prévia dos desafios setoriais. Então, a gente vai ter, dentro daquele momento que a gente falou, da chamada e do lançamento de desafios, as empresas que estão conectadas conosco, residentes principalmente, vão poder ter acesso a esses desafios. E se esses desafios, se essas empresas tiverem possibilidade de já ofertar um projeto, né? Esse projeto vai ser avaliado previamente pelas empresas, né, que lançaram esse desafio. Se der match, de alguma forma, naturalmente, isso já vai começar a seguir a trilha. Então, é um fast track aí para que a gente possa acelerar esse processo. Se as startups já estão lá, já têm a competência, já conseguem conflito direto, a ideia é que a gente possa aproveitar e aplicar isso nas startups residentes, né, para acelerar essa trilha, para não esperar 8 meses para iniciar. A gente antecipa 2 meses dessa solução. O acesso à trilha de conhecimento, né, do Energy Hub Academy, a gente está montando, né, todo esse material, né, de disponibilidade de informações da academia, né, da parte da gestão do conhecimento do Energy Hub. Então, as empresas residentes vão ter acesso às trilhas, né, que estão lá disponíveis para fazer os seus treinamentos online, para fazer os seus treinamentos presenciais. A participação nos Energy Apps, que a gente está chamando, são os meetups da área de energia, né, do Energy Hub, presenciais sem custo. Normalmente esses meetups vão ter um valor ali de entrada, né, a ideia é um pouco essa. Acessos aos webinars sem custo adicional, né? Realização de 2 pitch days com investidores. Então, a ideia é, como a gente tem os pitch days com empresas, né, da área de energia, a gente trazer também um pacote de pitch days com investidores. Isso é muito positivo. A gente consegue trazer essa conexão com tanto o pool, né, da Sai do Papel, quanto outros investimentos, né, ou investidores anjos aí do Brasil, né, e pessoas que têm interesse de investir na área de energia, né, em startups voltadas para esse segmento. E a participação, obviamente, no banco de dados,
do Conecta Energy Hub com o emblema Black. Então, a gente está criando ali uma categoria Black, Blue e Red para que a gente tenha um emblema ali, um diferencial dessas startups que estão conectadas conosco. Tá? As startups parceiras, né, a gente está trabalhando isso muito para as startups que estão fora do Rio. Né? Então, a gente sabe que tem muitas startups que não vão conseguir se conectar fisicamente, né, estarem no mesmo espaço, mas nem por isso a gente não conseguiria trazer um potencial de vantagem para essas startups. Então, uma conexão direta também com as empresas mantenedoras, a ideia é que a gente possa trazer isso para essas empresas, a realização de um pitch day presencial e um virtual. Então, a gente vai dar essa oportunidade para as empresas poderem participar dos pitch days, né, um deles, né, presencial e um virtual, para a apresentação das suas soluções diretamente para as empresas mantenedoras de óleo e gás, energia elétrica e renováveis. Tá? Um desconto de 50% no acesso da trilha virtual, né, do Energy Hub Academy. Então, a gente vai ter algumas trilhas presenciais e virtuais, mas a gente vai estar dispondo aí 50% de desconto. Tá? O acesso aos webinars sem custo, né? A realização de um pitch day virtual com investidores. Então, a ideia é que a gente possa trazer ali pelo menos 3 momentos de conexão para essas empresas. Tá? E a participação, obviamente, no banco de dados, né, do Conecta Energy Hub com o emblema Labru. Então, as empresas vão estar, vamos dizer, indicadas como empresas parceiras, né, conectadas com o Energy Hub com o emblema azul. E a terceira forma, né, da gente poder trabalhar são as startups conectadas. Né? Então, a ideia é que a gente possa, mesmo que uma startup não possa fisicamente estar conosco, né, nem poder, de alguma forma, acessar, né, o plano de vantagens aí do Blue, mas que elas possam estar conectadas, né, se inscrevendo nos desafios, né, que vão ser lançados para as empresas, né, pelas empresas mantenedoras. A gente está trazendo um desconto de 15% nessa trilha de conhecimento, né, virtual do Energy Hub Academy, o acesso aos webinars sem custo, né, e a participação no banco de dados do Conecta com o emblema Red. Né? Então, a ideia é essa, e aí é só um resumo, né, com relação à questão dos valores. Depois a gente pode aprofundar mais aí, tirar alguma dúvida que possa vir a estar. Para startups residentes aí do Black, né, uma posição, né, a gente está cobrando por posição 1.200 por mês, entre 5 e 10 posições 1.000 por mês, e acima de 10 posições 900 por mês, recebendo não só, né, estando na WeWork, né, e aí tem algumas vantagens de você ser um membro do WeWork, né, e além disso também, obviamente, está conectada com um projeto do Energy Hub e recebendo aquele pacote de vantagens. Né. As startups parceiras, né, aí o emblema Blue, né, são valores anuais, basicamente é o valor que a gente pode depois avaliar aí como é que a gente parcela e trabalha, né, dentro desse ambiente aí que a gente já tem aí desse ano, né, que está um ano que a gente sabe aí bem complicado, mas a gente tem como avaliar. R$3.000 por ano, né, para essa conexão, para que possa receber aquele pacote de ações. A gente vê que isso, né, o que a gente está ofertando, a busca desse pacote, tem muita coisa naturalmente, né, que você consegue fazer a conta física, né, naturalmente, mas a gente tem um ganho tangível e intangível muito grande. Né? O processo de conexão é uma dor natural das startups, né? Você poder ter acesso ao nível de contato das empresas é algo que é muito importante. Então, a gente sabe desse valor e por isso que a gente está trazendo essa oportunidade de conexão. E para as startups conectadas, né, que é o emblema Red, basicamente é uma visão, né, obviamente, sem custo. Né? As empresas vão poder se conectar e fazer um cadastro detalhado da sua startup na plataforma que a gente vai estar lançando mais à frente. A gente já vai ter ali um Google Forms aí que a gente vai estar trabalhando para poder já começar a acelerar essa possibilidade, tá? De cadastramento, para que a gente possa gerar e depois incorporar isso num banco de dados, mas que a gente possa estar cadastrando e mapeando, né, as startups específicas da área de energia. Já tem muitas startups hoje já colocadas, mas que a gente, obviamente, a gente sabe como é que esse mecanismo de criação, né, e muitas vezes de finalização dessas startups dentro desse contexto. Então, saber se a startup já tem CNPJ, não tem CNPJ, que fase dessa conexão
é importante ela participar, porque os desafios vão ter desafios naturalmente que o mantenedor vai estar lançando com uma visão já de tentar conectar e outras, né, que podem vir ainda num estágio de ideação e desenvolvimento ainda da solução, né, e da adequação da própria prova de conceito. Então, a gente vai ter aí algumas questões, né, diferentes, né, para dentro desse processo, tá? Então, é um pouco isso. Eu vou agora aí dentro do processo, né, abrir aí para que a gente possa iniciar as questões de perguntas e respostas. E um ponto interessante, né, a gente está aqui com o Felipe, né, Felipe Luzman, e é interessante porque eu tive a oportunidade de dar uma conversada com o Felipe antes, né, uma iniciativa bem interessante, e é um pouco do que para demonstrar para vocês o que a gente busca, né, com o NG Hub, que é exatamente conectar as empresas, as grandes empresas do setor, não só as mantenedoras, né, que são as empresas que vão estar rodando esse processo como um todo, mas a gente vai ter também empresas como é que eu diria, com a possibilidade de fornecedores, né, e empresas também ligadas à área de serviço que vão ter possibilidade de ofertar esse processo de conectividade, não só para consumir também determinados produtos, né, que as startups vão ter condição de trabalhar dentro das suas características, mas também ofertar esse serviço da startup conjugado com os clientes desses fornecedores. Então, eu acho que a gente vai ter, como é o Mining Hub, né, a gente tem um bloco de conexão com mantenedores, mas tem um grande bloco também, praticamente no Mining Hub meio a meio. Metade são mantenedores, né, diretos, são mineradoras, né, de primeira e segunda geração, empresas dentro da cadeia de mineração, que seja o cara que está fazendo a extração do minério, como processando esse minério, mas você tem uma cadeia muito diversa de empresas e fornecedores ligados à área de mineração. Então, a gente visualiza isso e a gente já está conversando também com essas empresas, né, que hoje atuam nessa linha. Então, assim, eu vejo que isso é interessante. Então, Felipe, se você puder falar um pouco aí da iniciativa da IBM, né? E a IBM, eu fiz um pouco de suspense aí. A IBM está com uma iniciativa bem interessante aí, voltada para essa questão da conectividade com startup, principalmente para trazer, né, esse conhecimento para dentro, né, dos processos da IBM, como também para os clientes da IBM, que são muitos desses clientes ligados à área de energia. Então, essa troca, né, é uma troca muito positiva e a gente já vem trabalhando. O webinar que a gente vai ter na semana que vem já vai ter um grupo da IBM também, de soluções aqui do Brasil, né, da área de pesquisa do Brasil voltada para a energia, vai estar conosco numa das mesas redondas. Então, isso é importante a gente fortalecer esse ponto. Se o Felipe puder falar rapidinho para a gente poder caminhar. Legal, Mandarina. Vai tirar meu emprego, cara. Ah, é? O pitch tá bom ou não? Você já falou tudo? Eu não que é isso, pô. Não, só fera aqui, cara. Obrigado aí pela oportunidade. Eu tô abrindo um canal da IBM, né? A IBM é uma empresa secular, tradicional, e justamente está inovando cada vez mais isso através dessa iniciativa nova da IBM, pioneira aqui no Brasil, de IBM Open Ventures. Tá ouvindo? Tá travado? Estamos ouvindo, sim. Ah, tá, beleza. Bom, a IBM Open Ventures continuando isso que você falou, né, de uma parceria, a gente está procurando parceiros como scale-ups que tem potencial, já tem tração no mercado, já tem clientes rodando. Não oferecemos nem vento, nem participação em troca de nada, né? A gente quer conectar essas empresas com clientes IBMs e processos internos. Então, é uma oportunidade dessas pequenas, grandes empresas conectarem através da chancela IBM, né? Tem uma visita com outros clientes. Então, vou deixar até meu e-mail aqui, explico melhor individualmente, mas, cara, acho que não quero, não. Eu prefiro falar individualmente com quem também se interessar.
Bacana, Vinícius. Bacana, Felipe. Obrigado aí, cara, pela oportunidade. É mais assim, eu acho que a gente, como teve essa oportunidade aí, eu te vi aqui no chat, eu acho que é legal aí a gente falar um pouco do que as coisas estão naturalmente acontecendo, né, e trabalhando. Eu vou trazer aqui um pouco, né, pegar aqui porque o chat está bem ativo aqui, né, a galera está colocando bastante. O André aqui fez uma pergunta dessa questão da verba, né, de P&D da ANEEL e ANP aí com relação à questão do Open Innovation. Esse é um trabalho, cara, que a gente também já vem começando a articular com essas duas áreas, né, dois órgãos reguladores fundamentais. Então, aí a própria ANP já teve a oportunidade de assar de papel no ano passado, quando a gente estava estruturando todo esse processo do Hub de inovação de energia, né, voltada, né, o Energy Hub, SDP, teve uma missão ao Mining Hub da ANP de sensibilização e também com outras empresas ligadas à área de óleo e gás. Então, isso foi um ponto bem positivo, né, para que a gente possa aproximar. E eu acho que uma das questões, e isso a ANEEL está um pouco mais avançada nesse ponto, quando a gente fala aí dos editais, né, ligados à ANEEL e da estrutura que você tem para aplicar isso, a ANP ainda está um pouquinho antes, quando a gente fala aí de flexibilização desse processo, mas o que eu vejo aqui, o Energy Hub ele vai poder criar como se fosse um selo, né, desses projetos que estão, de alguma forma, colocando, porque a gente vai ter uma metodologia de acompanhamento, vai ter empresas mantenedoras que vão estar orientadas, a própria ANP e a ANEEL, nas conversas, trouxeram, né, uma visão muito positiva de você ter um hub de energia aqui no Rio de Janeiro e, obviamente, para o Brasil. Então, eu vejo assim que isso vai ser um processo de articulação que vai viabilizar a gente trazer novas perspectivas desse investimento que é bilionário. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando aí de algo anualmente da ordem de 3 bilhões por ano, em torno de 1 bilhão e 800, quando a gente fala das verbas voltadas para óleo e gás, para a ANP, né, geridas pela ANP, e em torno de 1 bi 200, aí, em torno de 1 bilhão, quando a gente fala de ANEEL. A gente está falando aí de um valor muito significativo, que se a gente está falando ali de 10%, de 20%, num primeiro momento, migrando de forma estruturada para o segmento de desenvolvimento, né, do ecossistema empreendedor, cara, é algo nunca visto antes, né? Eu diria só isso. Então, assim, a gente está muito, muito otimista, né, quanto a essa perspectiva, essa possibilidade e uma grande oportunidade da gente poder estar fazendo, conseguindo, né, gerar esse tipo de ação, né? Bom, o Ricardo, né, Rezende, fez uma pergunta aqui da questão do trabalho com startups que operam na comercialização de energia. Sim, Ricardo, basicamente vai com certeza, assim, pelo que a gente vem conversando com as mantenedoras, com as empresas, né, essa é uma dor, né, natural, vai ter provavelmente dentro da área de energia uma visão de comercialização, de plataformas de comercialização. Isso é algo hoje que vem estando muito desenvolvido quando a gente fala hoje de soluções ligadas à área de energia. Boa parte das soluções, quando a gente fala de renováveis, muitas delas estão ligadas, né, à questão da área de renováveis, principalmente solar, quando a gente fala de solar, né, conexão entre consumidor final, plataformas de marketplace ligadas a isso. Então, eu acredito que as empresas vão começar a trabalhar isso. A gente tem ainda um panorama regulatório um pouco confuso, né, com relação a essa questão do solar. A gente está acompanhando também. O Simas até criou, né, e vai ter um meetup para trabalhar só isso, para a gente falar só sobre taxação do sol. É um dos meetups aí que eu me lembro que a gente chegou a debater. Então, acho que vai ter bastante coisa legal aí que a gente vai estar também monitorando nessa questão regulatória para as empresas que estão conectadas conosco, tá? Vamos ver aqui, vamos seguir aqui. Seguir mais um pouquinho. Eles estão falando aqui das questões de conexão. A gente depois vai gravar esse chat. A Maria Rita atua comigo no Energy Hub. Ela vai estar também tratando essa questão e posteriormente entrando em contato e encaminhando os e-mails para vocês, tá? O pessoal aqui falando aqui,
apresentando um pouco a startup, né? Falando um pouco aí das questões de conexões. A gente está falando aí de alguns serviços também que vem se colocando. A gente chegou a falar no evento anterior, né, que foi no seminário de transformação digital e inovação aberta, né, com o boletim da FGV Energia. Teve uma palestra da Marcela Gonçalves que falou sobre blockchain no setor de energia. Então, é algo também, hoje, relativamente novo. Existem alguns projetos trabalhando com isso. Particularmente, eu acho que isso vai ser uma dor natural a ser colocada em desenvolvimento. Então, aqui o pessoal comentou um pouco sobre questões de Bitcoin. Aí, obviamente, quando a gente fala de Bitcoin, fala um pouco aí de tecnologias, né, ligadas à blockchain. Seguindo aqui um pouco mais, né, para a gente poder colocar. É legal também a gente ver no chat o pessoal já trocando aí algumas alternativas ou possibilidades. É muito positivo isso também. É muito legal. É isso aí, eu acho que esse ambiente também é um ambiente para a gente poder fazer troca de experiências e principalmente de negócios, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí para apresentar as suas startups também, né, e tal. O Peter está comentando aqui, né, que atualmente ele está na fábrica, né, e essa questão, né, é uma questão aí com relação a posições. A gente vai poder olhar isso também. O que acontece, né? Nosso modelo é um modelo de disponibilidade, né? É diferente. A gente vai ter o espaço e benefícios, né, que vão estar colocados, sendo que aqui, né, nesse caso, a conexão é com todo o segmento de energia. Ele não é especificamente só com uma empresa de energia. Então, a gente tem alguns modelos hoje de aceleradoras, né, e incubadoras, né, que muitas vezes trabalham por verticais e com uma empresa, né, especificamente. A ideia do Energy Hub é ser um hub setorial. Então, ele vai estar conectando com um quantitativo de empresas que estiverem conectadas. Então, se a gente fala que na mineração a gente tem hoje 45 empresas conectadas, o segmento de óleo e gás e energia elétrica e renováveis é no mínimo, segmento de 5 vezes maior, né, do ponto de vista de cadeia produtiva, né, em relação à mineração. Então, assim, o potencial de conectividade, da gente poder trazer esse hub vivo, ele é muito intenso, né? Então, depois a gente até tem como conversar, Peter, com relação a essa questão, para avaliar o que é melhor para você, né? O que você entende que é mais interessante. Se estar na fábrica, eu acho que a fábrica também está abrindo, né, novas oportunidades aí de aluguel, né, especificamente de posições lá para empreendedores que não estejam conectados a uma trilha pré-determinada das empresas, mas, de qualquer forma, a gente está abrindo uma nova oportunidade para as empresas com um nicho em energia. Essa que é a nossa visão. Lá, a fábrica, você pode atuar em vários nichos. No caso do Energy Hub, é o nicho de energia dentro daqueles 3 pilares. Tá? A gente falou também aqui de outras tecnologias, né? Colocando dentro dessa questão. Legal, o André compartilhou aí uma notícia, né, com relação à questão das empresas, né, falando, né, que somos uma das poucas empresas, né, que conseguiu desenvolver projetos com a verba da ANP e está atento a qualquer mudança da legislação. Acho que legal, pô, André, parabéns aí, cara. A gente sabe como é que eu digo, a burocracia, né, que você consegue. Então, a ideia também da gente estar com um hub de energia, com uma trilha muito bem estruturada, com uma estrutura de acompanhamento de projetos, com empresas de peso dentro dessa, que são, obviamente, empresas que têm obrigatoriedade. Hoje, só para vocês terem uma ideia, as empresas pagam multa, pessoal, porque não conseguem atender, não conseguem, né, aplicar 100% da sua verba obrigatória dentro desse contexto. Então, eu vejo que vai ser mais um caminho disponibilizado para que isso aconteça. Eu acho que a tua experiência, André, depois a gente vai com certeza aí fazer um contato com você para dar uma conversada, eu acho muito positiva, né, para a gente poder também compartilhar isso com o ecossistema. Eu acho que é fundamental essa questão para a gente poder trazer, tá? Então, obrigado aí por essa visão aí, por você colocar, né, e posicionar quanto a isso, né? A gente está falando aqui, né, com relação ao webinar. O webinar ele vai ficar gravado e disponibilizado no YouTube do canal da Sai do Papel. Então, também quem puder depois entrar lá no canal da Sai do Papel, dar um like para a gente poder começar
a desconectar, né, ou destravar algumas potencialidades do YouTube agora também muito bom, né, eu acho legal. A gente está com o LinkedIn também do Energy Hub agora, atualmente, é Energy Hub SDP, então também para a galera que tem interesse, a gente iniciando agora um trabalho lá de postagens, artigos, a gente vai começar a conectar pessoas, empresas e apresentar algumas startups também lá pelo perfil nosso corporativo, né, do Energy Hub, tá? Então vai ser bem legal também a gente poder contar com essa questão, tá? Vamos seguir aqui mais um pouco aqui, a gente tem mais algumas perguntas aqui. O André falando aqui, pô, ótimo, né? Vai ser muito bom compartilhar a experiência, pô, legal, André. Eu acho que isso que é o grande, assim, é o que me motiva, né? Para eu estar dentro do ecossistema empreendedor, exatamente isso, é a lógica da colaboração. A colaboração, ela é um fator crítico para que a gente possa ter inovação nas empresas e a inovação acontecendo nos ambientes empreendedores. Então, é isso que a gente está querendo, de alguma forma, construir com o trabalho aí do incansável, né, eu diria, aí, do grupo que está ligado hoje aí a essa iniciativa do Energy Hub, tá? A gente está falando aqui, o Gabriel, né, falou um pouco do marketplace, né, que ele está desenvolvendo aqui, voltado para energia solar fotovoltaica. Eu acho que legal, Gabriel, a gente vai ter aí muita possibilidade de viabilizar essa conexão e esse tipo de plataforma e adaptar essa plataforma para outras aplicabilidades. Eu acho que vai ter muita coisa legal aí para poder trabalhar. Deixa eu ver aqui, mais algum ponto aqui. Eu acho que eu tentei cobrir tudo, pessoal. Aqui, pelo menos o que eu vi aqui, geralzão aqui das perguntas. Eu não sei se o pessoal ficou com algum ponto aí de dúvida em relação à questão da conectividade, né, dos 3 pontos de conectividade, né, das startups residentes, parceiras e conectadas. Entendo aí, obviamente, esse é um canal, a gente vai ter oportunidade aí de trazer mais algum ponto. Colocar aqui obrigado, Ricardo. O Ricardo trouxe aí o link, né, do Energy Hub, né? Tá aí Energy Hub SDP, né? Tudo junto, né, para o pessoal aí poder acessar e dar um ok lá online, que a gente já vai também compartilhar logo depois que finalizar aí a gravação. A gente já vai subir para o YouTube e dispor lá o link para o pessoal. Quem puder compartilhar também vai ser muito positivo, e posicionar também as alternativas lá de conexão do próprio lançamento, tá? Legal o Rafael aí falando do webinar, né? Pô, falando que foi bem legal, foi fantástico. Obrigado, Rafa, valeu, cara, obrigado mesmo. E é isso, pessoal. Se não tiver mais alguma pergunta, né, a gente está aí à disposição, né? Colocamos aí também o YouTube aí do canal da Sai do Papel, para quem também quiser colocar e pegar, né, e acompanhar. Já tem lá, é bacana que a gente já tem lá o webinar com os especialistas, né, de energia, falando sobre blockchain, falando sobre tendências do setor de óleo e gás, falando sobre um case muito interessante da Transpetro de transformação digital, que o Carlos Estevam colocou. Então é bem legal aí poder ver aí como é que funciona, ou como funcionou a necessidade de conexão, e eles ainda estão muito começando, né, com esse processo da inovação aberta lá. Então, para a gente poder visualizar também o quanto a gente tem de oportunidades, né, colocadas. Então, colocando um pouco para vocês, né, a gente olha muito, né, a gente brinca, né, tem uma frase muito bacana que para o pessimista, né, o vento, né, o cara baixa a vela, né? Normalmente para o otimista o cara levanta a vela exatamente para que você possa de alguma forma surfar, né? E eu acho que assim a gente está exatamente num bom momento, mesmo com toda essa situação que a gente vai viver no futuro próximo, né? Eu vejo que a gente vai estar muito à frente, né, das iniciativas ligadas à energia. Então, eu acho que a gente conseguindo fazer esse esforço coletivo, né, de trazer essas oportunidades, conjugar esses gaps, né, que a gente já visualizou dentro da área de energia,
a gente vai ter aí a oportunidade de fazer uma excelente conexão, gerar muitos negócios para as empresas, né? Tanto para as empresas mantenedoras, mas principalmente para um elo que muitas vezes a gente acaba tendo uma dificuldade de gerar resultado, gerar valor, são as startups, né? A gente sabe a importância e é muito bom, né? Aí como foi comentado, né? Aí o pessoal trouxe um pouco isso, né? O Vinícius comentou isso, né? Da gente ter uma estrutura da Sai do Papel que conhece muito bem essa trilha do empreendedor, trabalha muito bem isso, então a gente conseguir conectar isso a quem tem, né, tem empatia, né, com as dificuldades do ecossistema empreendedor é muito importante. Muitas vezes as empresas elas não têm a sensibilidade da dificuldade que gerar esse processo de conexão. Então o Hub ele vai ajudar a também criar esses adaptadores, né, esses life hackings, né, que a gente chama, né, poder conseguir fazer essas conexões e simplificar essas conexões com as empresas, tá? Então é isso, pessoal. Se não tiver mais nenhuma pergunta, né, a gente vai estar caminhando, finalizando. Eu não sei se o Simas quer falar alguma coisa bem rapidinha, Simas, para falar um pouco aí sobre a trilha de gestão do conhecimento. Oi, Mandarino. Estão me vendo aí? Estão me vendo? Não, acho que ainda não. Bom. Mas estamos te ouvindo. Tá. Não, só para confirmar, né, em abril, a gente já tem programado as nossas duas próximos encontros, né, uma dia 15, que vai ser sobre a inovação, né, na área de petróleo e gás. Então, temos um representante da ANP, que é o Zé Carlos Tigre, e temos um outro aqui da ANEEL, o Ailton, né, que vai falar sobre as duas legislações, né, e as implicações sobre isso. E no dia 30, no dia 29, vamos ter o professor Edmar de Almeida, que é do Grupo de Economia da Energia, da UFRJ, debatendo juntamente com o vice-presidente da Equinor, que é o Mauro Andrade, né? Eles vão falar sobre os desafios do petróleo pós-coronavírus, né? Então, que legal, hein, cara? Um assunto bem né, assim, palpitante, né? Bem palpitante, né? Eu já estou lendo aí alguns cenários, né? A gente tem alguns cenários aí para a economia brasileira em relação a isso, então é um assunto que vai ser de muita utilidade para todo mundo, né? Para todo mundo. E as trilhas que a gente está fazendo, né? São 5 cursos que a gente já tem inicialmente, né? O curso de visão geral do negócio energia, geopolítica das energias, a avaliação econômica das energias, e a transição energética e a transformação digital, né? Então, são cursos aí que a gente vai oferecer para esse pessoal, os residentes, os parceiros, as startups conectadas, né? Então, a gente vai divulgar essa trilha aí para o pessoal poder fazer, né? E começar a conexão, né? Com todos, né? Okay? Perfeito, legal. A gente vai estar divulgando também lá pelo LinkedIn, né, e pelas redes aí tanto, né, a gente ainda não tem como saber, né, se vai ser presencial ou virtual. Provavelmente ainda em abril a gente ainda deve estar lançando mão dos webinars, né, Simas? Mas provavelmente aí mais à frente a gente já vai ter condição de ter uma visão em forecast para que a gente saiba aí se a gente vai manter ainda o caráter ligado, né, aí o virtual, ou se a gente já vai conseguir fazer talvez o primeiro evento aí pós-lockdown, né, presencial, tá? Então, isso aí é bem legal quanto a isso, né? Então, agradecer, né, mais uma vez aí a conectividade de todos, né? Eu fico muito feliz aí, contente com a demonstração e a visão, né, do ecossistema empreendedor, de acreditar nessa iniciativa. A gente carece, né, de iniciativas conjugadas e coordenadas dentro disso, principalmente o Rio de Janeiro. Então, saibam que a motivação do grupo aqui é muito grande para fazer isso de fato acontecer, tá? Então obrigado, pessoal. Um abraço a todos aí e fiquem seguros, né? Nesse momento aí de bastante apreensão e dificuldade aí que a gente está passando, tá bom? Um abraço a todos e obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.